0% de usabilidade, mais 100% de interação. E aí, a fim de aprender esse protótipo? Vamos lá? Para fazer esse tutorial, a gente vai usar esses dois ícones aqui. Peguei num site chamado Flat Icon. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira fazer. Eu aconselho a fazer. Então aqui é um cachorrinho e um moço. Do cachorro, a gente vai deletar os olhos, que a gente vai fazer os nossos próprios olhos. Então como é que a gente vai fazer? Fazer um círculo. Letra O é atalho para o círculo. Mais ou menos nesse tamanho o olho. Fazendo a cor branca. E vamos fazer dentro do olho dele. Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Reduz um pouco aqui. Pintar de preto aqui para melhorar a visualização. Beleza. Não deixa muito assim no centro, que fica estranho. Geralmente ele fica um pouquinho deslocado pro lado, tipo assim. Acho que assim já fica legal. Talvez, acho que ficou muito próximo. Um pouquinho menos. Eu acho que o olho dele ainda tá um pouquinho grande. Essa parte aqui. Beleza. Acho que assim tá legal. Clica nos dois. Vou segurar Alt, puxar pro outro lado. E vou rotacionar. Vou segurar Shift para ele fazer a rotação certa. Deixa eu ver se o tamanho de olho tá bom. Acho que é isso aí. Será que eu puxo mais um pouquinho pro lado? Talvez. Vamos ver. Não. Deixa do jeito que tava. Ok, temos nossos olhos. Vamos fazer a sobrancelha. Não é bem a sobrancelha, mas é a parte expressiva do cachorro. Fazer um retângulo, R, fazer um retângulo, é mais ou menos assim. Deixar em 100% aqui, no raio. Um pouquinho maior. Vou pintar com uma cor parecida com o pelo do cachorro aqui. Só que eu vou deixar um pouquinho mais saturado, até pra gente conseguir ver melhor o movimento. Opa. Muito. Mais ou menos isso. Um pouquinho maior. Deixa eu ver se vai ficar bom. Um pouquinho maior. Que isso? Duplicar. Estou segurando Alt Shift. Duplica. Também fora do centro. Vou melhorar isso aqui. Vai no olho mesmo. Só pra gente não perder muito tempo. Acho que é isso aí. Bem, esse é o nosso cachorro. Nossa posição básica dele. Ele alegre ali, olhando pra gente. O que a gente vai fazer agora? Colocar o osso aqui embaixo. E a gente vai fazer isso tudo aqui virar um componente. Mas antes de virar um componente, a gente precisa fazer mais uma coisa. Como a nossa interação vai depender de onde o mouse estiver posicionado para o cachorro interagir, a gente precisa ter como informar isso para o Figma, né? Então eu vou fazer um retângulo. Criando esse retângulo aqui. Shift Alt, puxa para baixo. Ele duplica. Fica mais ou menos aqui. Ctrl D para ele repetir a ação. Fazer isso 4 vezes. Que a gente vai fazer em 4 posições o cachorro ter 4 interações diferentes.
Ctrl G. Vou jogar aqui pra cima. Agora eu vou jogar ele lá pra trás. Puxo aqui. Puxo mais ou menos aqui. Puxo aqui. Eu vou aumentar um pouco mais para ele ter mais área de interação. Mais ou menos aqui no centro. Bom, agora a gente tem 4 posições. A partir do... Qual que é a lógica? Isso aqui vai ser nosso botão, cada um deles, né? Cada um desse aqui vai ser um botão. Quando eu colocar o mouse aqui, por cima, em estado de hover, ele vai fazer uma ação. Aqui é a mesma coisa, aqui e aqui. Então esses são nossos botões, só que a gente não quer que ele apareça, não precisa aparecer, ele só vai servir de informação, mas não precisa aparecer. Então eu vou deixar opaco aqui. Beleza, agora a gente já tem nossa informação, nosso cachorro, cocinho, é isso aí. Agora a gente vai selecionar tudo isso e agora sim transforma em componente. Clica com o direito, Create a Component, mas eu gosto de ir sempre no atalho, Ctrl Alt K. Você sabe que virou componente quando ele fica roxo aqui. Beleza. Agora a gente vai criar uma variante dele. Que vai estar aqui. Variável. Eu sempre falo variante, mas é variável. Vou duplicar ela. Pronto, já apareceu outra lá embaixo. Então, já que a gente vai ter 4 posições, vou duplicar isso mais 4 vezes. Mais perto, que não estou deixando. Pronto. Nós temos 4 cachorros. O que a gente vai fazer agora? Linkar cada parte que a gente falou ali em cada ação. Mas primeiro vamos fazer a ação de cada expressão do cachorro em cada momento. A primeira ação ali vai ficar como ela já está. A segunda aqui a gente vai fazer como se estivesse olhando para cima, assim, como se estivesse passando quando ele tiver com o mouse aqui em cima, como se estivesse passando a mão na cabeça dele, então ele vai estar mais feliz. Então vamos fazer essa expressão ali. Bem mais próximo. Eu estou clicando até ativar a sobrancelha dele aqui. Sobrancelha que ele não tem. Eu vou segurar Shift e jogar um pouquinho para o canto. Assim eu tenho mais controle do ângulo para que o outro faça igual. Faça a mesma coisa no outro. Vou jogar um pouquinho para cima. 1, 2, 3, 4. E um pouquinho para o lado. 1, 2, 3. Estou fazendo a mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Como a gente vai estar com o mouse aqui, ele vai seguir com os olhos. Vou fazer os 2 olhos irem para cima. E cachorro, quando ele está feliz, ele baixa a orelha, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Segura Shift também para ter controle do ângulo. Vou fazer uma vez só. Eu vou baixar um pouquinho também. 1, 2, 3. Mesma coisa aqui. Clica aqui. Segura o Shift. Uma vez. 1, 2, 3. Beleza. Temos a posição de quando a gente vai com o mouse em cima. A segunda posição vai ser essa que está aqui já. E a terceira vai ser quando estiver perto do focinho. Quando estiver perto do focinho, a gente vai deixar ele meio cabreiro. A gente só vai baixar isso aqui um pouquinho mais para cá. Assim. Cara de... E eu vou reduzir um pouquinho a língua dele. Que ele já não está mais tão amigável. A orelha eu vou deixar do jeito que tá. Agora vamos pro último, que é quando ele tá... Quando encosta no osso dele. Então... Ele é aqueles cachorro Guapec. Que avança nos outros. Então, vou colocar um pra baixo. E agora... A gente vai trocar a expressão dele aqui. Segura Shift. Uma voltinha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Segura Shift. Uma vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui a língua dele some totalmente.
E cachorro, quando ele fica puto, ele sobe a orelha. Segurei Shift uma vez. Segurei Shift, dei só uma rotação ali. Vou colocar um pouquinho mais pro meio também. 1, 2. Mesma coisa aqui. Segura os dois aqui. Segura Shift, rotaciona uma vez. 1, 2. Beleza. Fizemos as expressões do cachorro todo. Agora a gente vai usar o Interactive Component Beta. Então, provavelmente no momento atual que eu estou gravando esse vídeo, se você não solicitou esse Interactive Component Beta, você não tem ele nativo, então dá uma olhadinha ali, vai em protótipo, veja se aqui tem essa parte aqui. Se não tiver, é bem fácil. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo sobre isso melhor. Mas basicamente você vai no Google, procura Interactive Component Beta no Figma, entra no site deles, lá você preenche um formulário bem rapidinho e dentro de 3 dias úteis eles liberam essa versão beta para você usar, tá? Mas lembra, você precisa ter isso, senão não vai conseguir fazer a interação. Vamos lá. Fizemos todas as interações, agora é a parte mais legal. Tá. Quando ele... a gente tá aqui, é como se fosse um botão dele, né? Quando ele tá aqui em cima, ele fica feliz, que tá fazendo carinho nele. Então, vamos lá pro que ele fica feliz. Então não vai ser on click, vai ser quando estiver hover. Você sabe que deu certo quando aparece change to. E fica em Smart Animate. Tem que ser Smart Animate, fica ligado nisso, que às vezes ele fica por default assim, então Smart Animate. Vou deixar aqui 30, tá? 300 tá ótimo. Beleza, vem pra cá. O terceiro não precisa ativar, porque é quando ele... do jeito que ele já tá aqui, então não precisa nem fazer interação. O terceiro... eu falei esse terceiro é o segundo. O terceiro agora é quando ele tiver com o focinho aqui, ele não gosta que mexe no focinho dele. Então... vamos para esse aqui que ele não gosta. Um clique não. While hovering. Beleza. Sempre fica atento se você cola certinho no retângulo aqui, senão não dá certo. Você sabe que deu certo quando aparece Change to. E o último é quando tu mexe no osso do cachorro, que ele fica pistola. Então... while hover. Tem que ser o while hover, porque... veja comigo, o hover é quando você clica com o mouse e quando você tira ele volta para o estado normal. Então por isso que praticamente a animação já está pronta. Porque cada vez que eu clicar colocar o mouse aqui, ele vai para uma dessas animações e depois ele volta para cá, quando tirar o mouse. Então a interação vai funcionar certo. Se fosse outro tipo, provavelmente quando você clicasse ele ia ficar aqui, ia travar porque ele não voltou para o estado que ele estava antes. Então é para dar certo agora. Brother. Agora a gente vai ver se deu certo. Ó, passou a mão na cabeça. Boa. E mexeu no focinho dele, já ficou puto. E mexeu no osso dele, ficou bravo pra caramba. Nossa, mexeu, puto, pistola. Bem, se você chegou até aqui e ainda não curtiu o vídeo, ó aqui pra você. E se você ainda não é inscrito no canal, ó aqui pra você. As brincadeiras à parte, essa lógica aqui dá pra aplicar em outras situações. Até dá pra fazer com esse próprio cachorro aqui, fazer a situação dele seguir a seta, né? Então, ao invés de ter esses 4 retângulos que a gente fez aqui, a gente poderia fazer cada um numa ponta e ele olhar para cada ponta cada vez que o mouse for passando, né? Imagina que isso aqui era fosse um site de pets, de compras de produtos para cachorro. Imagina que tivesse um botão aqui, né? Então tu chegasse perto do botão, ele interagia. Se tu fosse para qualquer outro lado, ou qualquer outro lugar do site, o cachorro ficasse bravo. Espero que você tenha gostado. Valeu!